Esse enigma chamado sorte acompanha a humanidade desde os tempos em que levantávamos os olhos para o céu, esperando que alguma força invisível nos ajudasse a conquistar o que desejávamos. Ela aparece nos momentos mais inesperados, quando alguém ganha na loteria, escapa por centímetros de um acidente, encontra dinheiro na rua, ou simplesmente está no lugar certo, na hora certa. Mas será que a sorte realmente existe? Ou somos nós que criamos ela? Hoje, você vai descobrir um lado oculto desse fenômeno que muitos juram ser real, e que a ciência tenta explicar há décadas. Prepare-se para entender por que algumas pessoas parecem nascer iluminadas, e por que outras vivem dizendo que têm azar para tudo. A resposta pode ser muito mais profunda e surpreendente do que você imagina. A primeira coisa que precisamos entender é que, apesar de a palavra sorte parecer simples, ela é usada para descrever eventos completamente diferentes. Às vezes ela se refere à probabilidade matemática, como ganhar na Mega Sena. Outras vezes tem a ver com comportamento, como quando alguém tem sorte no amor porque simplesmente se expõe mais socialmente e cria mais oportunidades. Em alguns casos, sorte é apenas o nome que damos ao caos imprevisível da vida. Mas mesmo com tantas interpretações, existe uma questão que intriga psicólogos, estatísticos e até físicos. Por que algumas pessoas têm mais sorte que outras? Isso não deveria ser aleatório? Para muitos pesquisadores, a sorte não é algo que acontece com você, mas algo que você constrói. E isso começa por um detalhe que passa despercebido na maior parte do tempo: o seu foco. Um estudo famoso, conduzido pelo psicólogo Richard Wiseman, analisou durante anos pessoas que se consideravam sortudas e pessoas que diziam ter azar. O experimento mais conhecido foi simples. Wiseman entregou a elas um jornal e pediu para contar quantas fotos havia em suas páginas. A maioria das pessoas azaradas demorava vários minutos para contar tudo. Já os considerados sortudos terminavam rapidamente. Só que havia um truque. Logo na segunda página havia um texto enorme escrito: "Pare de contar". Existem 43 fotos neste jornal, e quase todos os sortudos perceberam. Os azarados não viram. O que isso revela? Que pessoas azaradas tendem a ser mais tensas, mais ansiosas e mais fechadas. Elas focam tanto no problema que não veem oportunidades na frente delas. Enquanto isso, pessoas consideradas sortudas são mais extrovertidas, relaxadas e abertas ao inesperado. Elas literalmente enxergam mais possibilidades. Ou seja, o que muitos chamam de sorte é na verdade atenção ampliada. Mas isso não explica tudo. O lado oculto da sorte vai além do comportamento. Envolve também fenômenos matemáticos e até ilusões cognitivas. Um dos maiores exemplos é o chamado viés de sobrevivência. Imagine que você conhece um empresário famoso que diz que ficou rico seguindo sua intuição. Parece sorte, certo? Só que você só está ouvindo a história dele porque ele deu certo. Os milhares que tentaram fazer o mesmo e fracassaram, esses nunca viraram notícia. A sensação de sorte aqui é criada pela ausência das histórias de quem não teve o mesmo destino. Outro ponto é o efeito matilha, ou o rico fica mais rico. Não porque ele é sortudo, mas porque a partir de certo ponto, pequenas vantagens começam a se acumular. Uma oportunidade leva a outra, uma porta abre 10 outras. Isso cria a impressão de que a pessoa foi abençoada com uma maré de sorte, quando na realidade ela apenas teve o primeiro empurrão, às vezes por esforço, às vezes por contexto, e às vezes sim, por circunstâncias inesperadas. Mas e aqueles casos de sorte pura? Aquele sobrevivente que escapou de um acidente incrível, a pessoa que ganhou na loteria 2 vezes, alguém que encontrou um objeto valiosíssimo por acaso. Esses casos existem, e são reais. Mas quando olhamos para populações enormes, com milhões ou bilhões de pessoas, eventos improváveis não só podem acontecer menos, como são estatisticamente garantidos de acontecer em algum lugar. O fenômeno é conhecido como lei dos grandes números. Em uma população imensa, até o impossível se torna provável. Se alguém ganha na loteria 2 vezes, isso não significa que aquela pessoa tem sorte mágica. Significa apenas que, com milhões de participantes, alguém eventualmente teria que passar por isso. Mas isso destrói completamente a ideia de sorte? Não exatamente. A sorte pode existir em 3 camadas distintas, e entender isso muda completamente a forma como vemos o mundo. A primeira camada é a sorte aleatória, aquela que realmente foge do nosso controle. Um raio que não caiu em você, um acidente evitado por segundos, um encontro inesperado, isso é o caos da vida em ação. A segunda camada é a sorte criada. Oportunidades que surgem porque você se move. Fala com pessoas, aprende coisas novas, tenta mais vezes e arrisca mais. Quanto mais portas você abre, maior a chance de uma delas
levar a algo grande. Pessoas consideradas sortudas, segundo Wiseman, são as que criam essas portas todos os dias. E existe a terceira camada, a sorte percebida. Aqui entra a forma como interpretamos o mundo. Aquela pessoa que diz, nossa, que azar, normalmente ignora os momentos positivos que vive. É o cérebro focando somente no negativo. Enquanto isso, a pessoa que se acha sortuda normalmente reinterpreta acontecimentos ruins como aprendizados ou desvios de caminho. E isso muda tudo. O mundo pode ser exatamente o mesmo, e duas pessoas vivendo nele podem ver coisas completamente diferentes. Esse é talvez o lado mais oculto da sorte. Ela não é apenas um fenômeno externo, é um espelho de como nossa mente funciona internamente. Agora imagine o impacto disso na sua vida. Se a sorte que você acredita ter molda suas atitudes, e suas atitudes moldam suas oportunidades, então a sorte passa a ser quase um efeito dominó. Quem acredita ser sortudo, arrisca mais. Quem arrisca mais, cria mais possibilidades. Quem cria mais possibilidades tem mais chances de acertar. E quem acerta mais, Paris sortudo. Mas existe um último ponto que poucos conhecem. A sorte também está profundamente ligada ao tempo. A época em que você nasceu, a cidade onde cresceu, as pessoas que conheceu e até as transformações históricas acontecendo ao seu redor. Tudo isso são fatores totalmente fora do seu controle e que influenciam profundamente sua trajetória. Pode parecer injusto, e de certo modo é, mas também significa que ninguém é 100% azarado ou 100% sortudo. Todos nós recebemos uma mistura complexa de vantagens e desvantagens, e o que fazemos com elas define o resto. Então, afinal, a sorte existe? A resposta mais honesta, olhando pelo lado psicológico, estatístico e comportamental, é sim, mas não da forma que pensamos. A sorte existe como evento aleatório, existe como consequência do seu comportamento e existe como interpretação mental. Ela não é um dom místico distribuído pelo universo. É uma combinação entre caos, ação e percepção. E se existe algo realmente surpreendente aqui, é que você tem muito mais controle sobre sua própria sorte do que imaginava. A ciência mostra que pessoas consideradas sortudas têm 4 hábitos em comum. Primeiro, elas criam mais oportunidades sociais. Segundo, elas seguem a intuição com mais frequência. Terceiro, elas mantêm pensamentos positivos sobre o futuro. Quarto, elas transformam o azar em aprendizado. Nada disso é magia. É comportamento, e comportamento molda resultados. No fim, talvez o lado oculto da sorte não seja sobre ganhar na loteria, escapar de acidentes ou encontrar dinheiro na rua. Talvez seja sobre como você vive sua vida, como enxerga o mundo e como reage ao inesperado. Por quê? Mesmo que a sorte exista de forma imprevisível, você pode criar as condições perfeitas para ela aparecer. E se existe algo que a ciência deixa claro, é isso: a sorte favorece quem está em movimento.